Glória a Jesus, a santa e a gloriosa paz de Deus, meus amados, povo de Deus. Olha, louvado seja Deus. Vai ouvindo aí, porque o pastor e pregador Iosef José tem algumas coisas assim surpreendentes para vos dizer. Vamos ouvir aqui, vamos cantar aqui primeiro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Glória a Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa o pastor achar aqui onde foi parar o óculos. Nós vamos estar lendo aqui em capítulo 1. Capítulo 1, nada. É na segunda carta de Pedro mesmo, no capítulo 3. Tá bom? Nós vamos estar lendo aqui, agora, para a glória de Deus. Vocês fiquem atentos aí, mas depois não vai ficar assustado, não, porque são palavras que deveras vocês têm que chegar ao conhecimento de vocês, tá bom? E quem vai pregar isso? Fomos constituídos pregadores para justamente pregarmos isto. Mas, amados, são conselhos finais aqui que está nos dando a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Verso 17 da segunda carta do apóstolo Pedro, verso 17, capítulo 3. Vocês, portanto, amados, sabendo isto dantes, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Graças a Deus. E como é que vai ser isso aí, pastor? Como é que vai ser isso aí? Vamos orar primeiro.
Jesus todo maravilhoso, Deus conosco, Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ó Senhor Jesus, nada podemos fazer sem o Senhor, meu Deus. Opera maravilhas na vida de todos aqueles, Jesus, que puderem ouvir. E como eu sempre tenho dito, que eu possa ser bem interpretado, meu Deus, por aqueles que têm a mente de Cristo. Isto que é a verdade, Pai. Por aqueles que têm a sua mente, Pai. Mas o que vai ser tão de diferente que você vai estar pregando aí, pastor? Ó Senhor Jesus, abençoa mesmo. Cura os enfermos, meu Deus. Os enfermos não foram curados e libertados só naquele tempo. Mas agora nós temos hospitais especializadíssimos, médicos especializadíssimos, médicos... Olha, você toma cuidado aí, hein? Toma cuidado com esse negócio de médicos muito especialistas aí, porque eu vou dizer para você, hein, tá complicado, hein? Tem gente que vai lá para Conchinchina, lá compra um diploma lá e vem para cá operar nós, hein? Misericórdia. Você já não foi operado? Fui operado, glória a Jesus. Mas Deus teve misericórdia de mim, me preparou um bom hospital, me preparou bons cirurgiões. Glória ao Senhor Jesus. Neurológicos, hein? Coisa complicada. Mas o Senhor deu graça. E vai dar graça para todo aquele. Estou com um parente no hospital aí que vai passar por uma cirurgia hoje. Não é muito grave, mas toda cirurgia tem seu risco. Então, Senhor, abençoa todo aquele que estiver sendo operado agora. Meu Deus, eu já passei por 2 vezes por esse processo, meu Pai. Abrir a cabeça toda. É difícil, meu Pai, ser entubado, anestesia geral. Meu Senhor, e muitos estão agora, nesse exato momento, num centro cirúrgico, Senhor. Toma a mão dos médicos, ajuda a vida deles, Senhor. Daquele que está sendo operado. Nesta manhã, meu Pai, nesta manhã, Jesus. A mulher que está dando à luz nessa manhã, Senhor, seja parto normal ou por cesárea, ajuda ela, Senhor, porque não é fácil. Oh, glorioso Deus, toma nas suas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai. Dá conformismo, meu Deus, na vida do paraplégico, na cadeira de roda. Senhor, abençoa a vida do cego, que anda com a bengala, Senhor. Difícil, meu Deus. Senhor, o mudo e o surdo, meu Pai. Abençoa. Ô Jesus, faz a obra. Vai curando, Senhor. Que esta palavra de poder, de cura divina, chegue ao alcance de muitos deles e eles possam ser curados. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa os que vão ouvir a palavra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, pastor. Como é que vai começar a história aí? História não, hein? Pregação. Como é que vai começar a pregação aí? Primeiro que num outro dia eu disse o seguinte sobre a banda Voz da Verdade. Mas tem muitas e muitas bandas aí cantando cada pataquada aí e ninguém fala nada. Fazendo cada folia aí e é aceitável. Mas é assim mesmo, é que são modernos. É que são modernos e é para atrair os jovens. Para atrair os jovens, então tem que ter mesmo esse rock and roll aí, essa coisa toda aí. Tem que ter mesmo. Mas o tal da banda Voz da Verdade é porque os louvores deles são bem assim, tem uma composição bonita, não é? Uns arranjos bonitos, uma instrumentação bonita e as vozes dos cantores também são maravilhosos, né? Principalmente do vocalista principal lá, que é o pastor lá, o Carlos Alberto Moisés.
São uma bênção. E muitas igrejas ouvem. E depois fica aí com essa hipocrisia. Ninguém deve ouvir louvores do Voz da Verdade, coisa e tal, isso, aquilo e tal. É porque eles são unicistas, porque eles não falam lá do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá é só Jesus que salva, só Jesus que cura, só Jesus que batiza, só Jesus que liberta, só Jesus que faz tudo. Mas é só Jesus mesmo. Mas, pera lá. E onde fica a Trindade aí, pastor? Pelo amor de Deus, fala logo. Onde fica a Trindade aí? Que Trindade? 3 em 1? Deus em um só? Vamos lá. Como eu já disse, está escrito Senhor Jesus Cristo. Não é isto? Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Senhor é o nome de Deus. Senhor, quem é Senhor? Deus. Nós não deveríamos ficar aceitando, mesmo que estamos já assim na terceira idade, o meu caso. Ô Senhor, Senhor quem? Eu? Senhor está no céu. Ele é o Senhor. Então, Senhor é Deus, Jesus é Filho, e o Espírito Santo é ungido, a unção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. E os demais ensinamentos têm que ir nesta mesma direção. Senão você vai perder o foco aí, vai ficar todo embaralhado aí e não vai saber nem quem a você deve servir. Está escrito, olha, buscai hoje a quem você deve servir, hein? Para você não se ver em maus lençóis naquela hora da visitação da morte. Ô pastor, mas é complicado esse daí, a visitação da morte? A morte é um anjo, o anjo mais poderoso que Deus tem. Um anjo poderosíssimo. Foi feito assim uma avaliação celestial e dada a oportunidade de quem quisesse ali fazer aquela obra. Que obra? A obra de matar os seres humanos. Homens, mulheres, crianças, nenezinhos, velhos e velhas. Que anjo vai fazer isso? Quem quer? Quem quer essa missão? Quem se convoca? Quem é? Não aparecia nem ninguém que quisesse. Nem serafins, nem querubins, nem o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel já tem a sua função. Por falar isso, só tem o arcanjo Miguel, não tem arcanjos, não. Tem querubins, tem serafins. Em muitas quantidades? Eu não sei. Mas arcanjo só tem um. Mas o anjo da morte é mais poderoso do que o arcanjo Miguel? Não, não é. Mas é poderoso. Mas ele é do diabo? Ele mata as pessoas. Ele vem aqui, tira. Às vezes a pessoa está até bem, está vivendo no conforto. Tem fazenda, tem carro, tem isso, tem tudo. Tem piscina, tem piscina. É, porque muitos querem ter piscina. Então, aí esse anjo da morte, enviado do diabo, ele não é enviado do diabo, não. Bate na boca aí. Ele é um anjo de Deus. Um anjo enviado por Deus. E como é que ele consegue matar tantas pessoas no momento em que o senhor está falando agora? Está sendo mortas muitas e muitas pessoas, centenas, milhares, agora, nesse segundo, nesse minuto. Estão sendo mortas. Como que consegue? Pelo poder de Deus, é o anjo de Deus. Foi-lhe dada essa autoridade. O anjo de Deus. Sabe que numa ocasião, faz tempo, hein? Faz tempo. Então eu tive essa visão. Eu recebi a visitação de um ser muito estranho. Madrugada. Ele abriu as cortinas assim,
é da sala que vem para o meu quarto. Tinha uma cortina. Cortina de 2 partes, assim, abriu assim. E eu pude ver um ser. Porque veio um calafrio ali no ambiente. Um negócio tenebroso. Uma presença estranhíssima. Eu abri os olhos e sentei na cama. Não acordei minha esposa. Aí então eu vi esse ser. Uns 2 metros e tantos de altura. Vestido da cabeça aos pés. Por quê? Tinha um capuz. Não sei para que o capuz. E um vestidão. Que cor? Preto. Tudo preto. E até lá nos pés. E o corpo, como é que era? Deu para ver se era homem, se era mulher? Não dá para definir o corpo. Não dá para saber se é homem, se é macho ou se é fêmea. Não dá para saber. E como é que você se comportou quando você viu esse ser? Ele já vinha vindo na minha direção, aquilo ali é a mancha da morte, a mancha mais negra que existe na face da terra. Ia entrar pelos meus pés, ia tomar o meu corpo e ia me levar, eu. Já era o meu dia. Fez visitação ali para mim. Eu pude dar um berro. Eu dei um berro, assombrado, e fui acendendo as luzes. E falei para minha esposa, olha, veio um ser me visitar e queria levar eu. Ô pastor, que história é essa? Isso é seríssimo. Estou te falando a verdade. E o que você fez? Faz quase uns 40 anos, viu, irmãos? O que você fez? Bom, eu vim do catolicismo. E o que você fez? No catolicismo, desde menino, sabe? O meu avô, ele estava lá no seminário, lá no convento, não sei como é que chama aquilo. Ele era um frade. Ou ainda não era frade, mas estava lá para se tornar um padre. Mas numa dessas que sai para visitar a família, isso, aquilo e tal, ele acabou conhecendo a minha avó, se apaixonou, largou a batina. Não voltou mais para lá. Casou-se, constituiu filhos, netos, por isso que eu estou aqui. Eu sou o neto mais velho desse meu avô. Meu avô foi coveiro. 45 anos, 50 anos sendo coveiro. Numa cidade do interior que eu não vou dar o nome. Então, o meu avô quase foi padre. E ele contava muita coisa pra gente. Ele sabia muita coisa. Então, amados, eu quando menino, tinha um grupo de missionários católicos, que aí lá no alto-falante da igreja, eles colocavam uma música lá. Tanã, tananã, tananã, tananã. Que hora isso aí? 4 horas, 5 horas da madrugada. E aí os que estivessem dispostos e acordados saíam seguindo os missionários lá, tipo uma procissão. E eu, menino, já saía correndo atrás. Olha os missionários, a música tocando. E aí vai. Catoliquinho mesmo já, catoliquinho, carimbado. Pois é. E agora, o que acontece aí? Acontece um processo na nossa vida. Então eu não estou aqui para ser advogado de banda Voz da Verdade. Não. Você já foi lá? Fui em vários lançamentos aí. Fui no lançamento aí, principalmente, que eu gostei, achei bonito lá, hein? Fizeram um trabalho bonito ali, lá no Ibirapuera. O pastor presidente lá, o senhorzinho, não me lembro o nome dele agora, mas eu sei quem é, ele estava na porta, humilde ele, sendo pastor presidente do Ministério Voz da Verdade, estava lá na porta, lá recolhendo lá os ingressos de quem vai entrar, tinha que pagar para entrar. Mas depois do terceiro louvor que eles cantavam lá para fazer o DVD, eles liberavam a entrada lá, sabe?
Você pagou alguma coisa para entrar lá, pastor? Não, não paguei nada, não. Eu fui acompanhar um grupo de jovens. Por que você foi acompanhar? Porque precisava de um pastor representante ali no grupo daqueles jovens. Se o ônibus fosse, nós íamos longe, nós íamos viajar 400 quilômetros aí, até chegar aqui em São Paulo, mais. Onde vocês vão? Quem são? Somos crentes. Vão para onde? Vamos ouvir o Voz da Verdade e tal. De que igreja vocês são? Quem que representa vocês? Tem um pastor aí? Tem. Então, o senhor vai com a gente? Porque os outros pastores não querem ir e também não querem que nós vamos. Mas nós temos vontade de ir porque nós gostamos dos louvores lá do Voz da Verdade. Falei, eu vou com vocês. Eu vou. Então, amados, veja bem, louvado seja Deus. Eu fui. Olha aqui, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Interessantíssima. De todos estes cantores evangélicos que se diz cantores gospel, o que tem eles? Olha aqui. 80% não são de Jesus. Como? Fala de novo. 80% não são de Jesus. Mas tem a cantora... Você vai falar o nome dela? E agora, hein? Não é de Jesus? Não, não é. E aquela famosíssima, diz que é até pastora agora. Para começar, não tem pastora. Se você foi consagrada, ordenada a pastora, rejeite, caia fora. Isso não é de Deus. Eu não posso ser uma missionária, uma diaconisa, uma assim, né? Apóstola? Você está brincando. Nem pensar. Isso é projeto de Deus, dado a homens exclusivamente separados por Deus, para falar a palavra. Que palavra? A palavra da verdade. Essa que eu estou falando, que já está começando a chocar muita gente. Mas que pastores são esses? Mas tinha um homem que cantava para o mundão aí, a voz dele é maravilhosa. Também acho. Uma voz maravilhosa. Cantava aí as músicas seculares, música do mundão. Ele era pequenininho, anãozinho. O nome dele, Nelson Nedes. Ele era convidado para ir nos programas de televisão e ele pregava a palavra lá através da televisão, daqueles programas, quando ninguém pregava. Quando ninguém quase pregava. Ele pregava para aqueles apresentadores de televisão, isso e aquilo. Pregava o quê? Tem algum desses apresentadores aí que se converteu, que ele pregou? Não tem. Cadê ele? Ele morreu. Esse homem praticou coisas barbárias. Mas ele se converteu. Se converteu aonde? Em que lugar? Em que igreja? Foi batizado aonde? Foi batizado com o Espírito Santo? Foi batizado nas águas? Aonde? Que ninguém sabe. A vida desses homens é um segredo. A vida desses cantores é um segredo. Congrega onde? E fala onde? E prega para quem? Que prega nada. Não prega para ninguém. Mas ele é cantor e é pastor. Então ele escolhe o que ele vai ser. Se é cantor ou se é pastor. Pastor, mas você acabou de cantar um hino aí agora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Justamente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas para mim tá faltando um monte de coisa, sabe por quê? Mas tá escrito aqui, o Senhor é meu... Sim, o Senhor é seu pastor. Mas será que você tá querendo ser ovelha dele? Ou tá sendo um bode que só dá cabeçada e patada? Porque os bodes vai ser colocado para um lado e as ovelhas para o outro. Haverá uma separação? Haverá não, já há, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Ou você pensa que o Caim está onde? Ele matou o irmão dele? Matou por inveja, por ciúmes.
Matou e matou o irmão. Levou o irmão dele em particular lá, longe dos olhos do pai e da mãe, para que não houvesse defesa para o irmão dele. E matou o irmão. Ele devia ser mais robusto, mais forte, porque ele lidava com a terra, ele era agricultor. Então ele arava a terra, fazia... O suor dele pingava. O de Abel já era um pouco mais tranquilo, acho, porque apacentava as ovelhas e tal, Ô, pastor, como é que é um pastor de ovelhas, hein? Bom, eu já vi um pastor de ovelhas. Então o pastor vai indo na frente e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhece, o pastor fala, vem, e ele vai indo na frente e as ovelhas vêm seguindo ele, mas eu vi um lugar onde as ovelhas iam indo e os pastores estavam lá atrás, dando varada, vai, e levando para tosquiar, levando para o matadouro, levando para fins lucrativos. Não. Esses daí não são pastores, esses daí são os mercenários. Eles entraram pela porta de trás, esses daí são demônios que estão querendo levar as ovelhas na marra. Mas a ovelha, ela segue o pastor, quando é o pastor. Ela segue, porque reconhece a voz do pastor. Amém? Lembro de um desenhinho que passava na televisão. Então era assim, o pastor ali era na figura de um cachorro, um cão bem grandão. Esqueci a raça dele agora, mas bem grandão. E aí ele cuidava das ovelhas, e ele tinha um cajado na mão. Só que tinha um lobo. Aí o lobo esperava ele dar um cochilo lá e dormir e vinha lá no aprisco lá para poder catar uma ovelha, devorar a ovelha, levar a ovelha. Mas a ovelhinha não ficava de boca calada, não. A ovelhinha apanhava a boca no trombone. E a ovelhinha começava a gritar, é o lobo, é o lobo, é o lobo. E o pastor acordava. Pegava esse lobo pro pescoço, tirava a ovelhinha dela e jogava lá na casa do chapéu o lobo. E aí o lobo acabou, né, pastor? Ele desistia nada, depois ele voltava. Mas o pastor estava lá para salvar ele de novo das ovelhas. É para isso, né? O pastor cuida, o pastor protege, tá bom? Então vai ficando protegido aí, meu amado. Ô, pastor, o senhor disse que tem amigos cantores aí, que tem CDs gravados? Tenho. Tenho amigos que já disseram para mim, escuta, pastor, lá na rua Conde Sarzedas, aqui em São Paulo, fica atrás da Igreja da Sé, lá, você atravessa a avenida, onde é a Conde Sarzedas? É ali. Todo mundo sabe porque é uma rua ali, né, que tem de tudo ali. Tem muitas livrarias evangélicas, tem editoras ali evangélicas, tem gravadoras evangélicas. Então, se você quiser encontrar produtos destinados ao meio evangélico, ao meio cristão aí, é só ir ali. É só ir ali nessa rua aí, músicas, CDs, pendrives, essas coisas musicais. Tem de todos os tipos de autores, cantores, tudo que você imaginar. Para você que é das comunidades aí, que gosta do roqueiro, eu estive junto com um roqueiro desse aí, viu? Me abraçou e tudo, orei por ele e tudo, tá? Brother Simeon, já ouviu falar? Levei meus filhos, falei, o Brother Simeon aqui que vocês gostam aí. É ele aí. Brother Simeon, e aquela guitarra bonita? Aquela guitarra ali, eu trago ela aqui, ela é minha, para fazer show, mas eu deixo ela aqui, ele tem uma loja lá, sabe? Ele tem uma loja lá. Então, tem isso, irmãos. Conheci muita gente, o irmão mesmo, ele veio me dar um CD para mim. Eu estava numa loja lá, ele veio me dar um CD para mim lá, um DVD. Ele falou, o senhor é de alguma igreja? Eu sou sim. E leve esse CD, leve esses meus louvores aqui, fazer divulgação, ajudar a fazer divulgação aqui e tal. Está aqui comigo, o CD dele. Está aqui comigo. Outros foram na minha casa. Outros foram na igreja que eu ministrava.
Foram. Tenho gravação deles aqui. Eu vou passar a gravação deles aqui qualquer hora para vocês verem que estavam junto comigo realmente. São homens de Deus, sabe? São cantores evangélicos, mas são homens de Deus. Mas a maioria não são, queridos. É porque o Vanderlei Cardoso se converteu, agora é homem de Deus e tal, só canta para Jesus. Eu não tenho ouvido mais o Vanderlei Cardoso cantar em lugar nenhum. Nem sei onde ele congrega, nem sei se congrega. Mas não é de Jesus, eu vou saber se é de Jesus. Se é, não tem dado provas disso. Porque para ser de Jesus, primeiro precisa ter coragem. Estava lendo aqui em Lucas 24:17. Ou é 14:17? Bom, tem que ver agora, né? Mas Jesus dizendo, aquele que não deixar o pai, a mãe, esposa, esposo, filha, filho, irmãos, irmãs, não é meu discípulo. Não é. Aquele que não perder a sua vida, que não tomar a sua cruz, renúncia, né? Renunciar às coisas todas e não perder a sua vida aqui, por mim, não é meu discípulo. Perder a vida, vou ter que me matar? Não. Não vai se suicidar, não. Suicídio é do demônio. Por quê? Quem são as pessoas que se suicidam? As pessoas que se suicidam são as pessoas que sentem remorso, um remorso absoluto. Queima a cabeça, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? E vai lá e se mata. Tiro na cabeça, corda no pescoço, pula no rio, se mata. Tiram a própria vida. Este é o remorso. E o arrependimento? Arrependimento é uma bênção. O arrependido, ele volta-se para Deus. Ele reconhece que errou. Ele chora amargamente. Que nem Pedro, não precisa ser exageradamente que nem Pedro, porque Pedro negou e negou feio. E Jesus olhou para ele. Diz a palavra que Pedro, os outros foram embora, mas Pedro seguia a Jesus, quando foi levado preso, ali capturado. E aí Pedro seguia Jesus de longe. Então tem muita gente hoje que está negando Jesus, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, porque está seguindo Jesus de longe. Precisa seguir Jesus de pertinho, estar junto ali com ele. Se ele morrer, você também morre. Pedro tinha dito para Jesus, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Se o senhor morrer, eu também morro. Se o senhor passar, eu passo. Ele falou, você está disposto a isso? Porém, eu te digo, neste dia, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes, vai negar que me conhece. Não é. A palavra de Deus, ela se cumpre, sim, Deus vela sobre a sua palavra. Por falar aí, o que aconteceu nesse negócio aí, pastor, quando você teve essa visão aí, que você viu um ser e acreditou ser a sombra da morte? Eu era catoliquinho, catolicista, católico. Amanheceu o dia, clareou, eu corri lá para a paróquia, corri lá na casa do padre. E bati lá na porta do padre, na casa dele, do padre mesmo, do padre oficial da cidade, da matriz. E chamei ele, sabia o nome dele e tal, chamei. Alguém me atendeu lá e disse, que você quer? Eu preciso falar com o padre. Preciso falar com o padre. Sobre o quê? Apareceu um negócio lá na minha casa, lá, uma assombração lá, sei lá o que é aquilo, se é um demônio, se é o espírito da morte, sei lá, eu sei que era uma mancha negra, apareceu lá. Dentro da sua casa.
E o padre até que ouviu eu reclamando lá, não sei de onde que ele ouviu ali, ele pegou e já falou, eu vou atender, peraí que eu já vou. Aí ele veio. Falou, o que foi que o senhor está tão agitado? Bom dia, falei, bom dia, padre. O nome dele também, né? Conheço ele. O que aconteceu? Assim. Pela madrugada, então, um ser assim, enegrecido, não viu o rosto, não dava para ver o rosto, não dava para ver nada, apareceu ali. Acho que era a sombra da morte querendo me buscar. Ele falou, espera aí, vamos chamar outro padre, eu não vou ir lá sozinho na sua casa fazer esse exorcismo. Ou vamos lá fazer o que tiver que fazer. Vou chamar outro padre. Então o nome desse padre já não está mais entre nós, eu vou dar. É o padre Júlio. E aí ele pediu um auxílio, foi lá buscar outro padre. Fomos um carro, hein? Foi lá buscar outro padre chamado Hermes, que é da outra paróquia lá. E fomos para casa. Aí chegou lá, aonde foi que você viu? Aqui. E água ali, né? Aspergida ali, água aspergida e tal. Tem alguém telefonando aqui para mim, não vai dar para atender nesse momento. É a minha irmã, acho que é a minha mãe tentando falar comigo, tá? Depois eu ligo para ela. Então, aspergiu água ali, e exorciza daqui, exorciza de lá. E onde você estava deitado? Aqui. E como você gritou? Assim. E como foi a coisa assim? Mas você estava acordado? Você estava acordado? Você não estava bêbado, não. Não estava bêbado, não. Não estava bêbado, não. Não estava sonhando, não estava sonhando, não. Estava acordado, sentado, de olhos abertos. E surgiu. O ambiente ficou esquisito, ficou tenebroso. Calafrio, não dá para nem explicar, ficou assombroso. Virou um vale ali da sombra, da morte. Foi tudo isso? Foi tudo isso, sim. E mais detalhes que eu ainda estou, né, encolhendo aqui. E fizeram isso aí, esse exorcismo. E deu certo. Deve ter dado pela minha fé que eu tinha naquele tempo, porque depois não apareceu mais. Mas depois voltou a aparecer, depois de muito tempo. Porque sem Jesus você vê de tudo. Aqueles que Deus permite que veja, eu vi de tudo. E começou a aparecer demônios em várias formas. Alguns, eu gosto de fazer arte, desenhos, alguns que me surgia, eu até desenhava eles. Desenhava eles a forma como eles eram. Que coisa, não? Tem que ter Jesus. Tem que aceitar Jesus. Os demônios estão aqui entre nós? Estão sim. Estão. E onde eles estão? Ele pode estar usando esta pessoa que você tanto admira. Uma moça chegou para mim e disse assim, o meu pastor me disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi o meu pastor que me disse. Eu falei, para começar, não foi seu pastor que lhe disse, não. Foi o apóstolo Paulo que disse isso aí, escrito por Lucas. Tá bom? Creia em Deus. Para com esse negócio de eu estou debaixo da cobertura do meu pastor, estou debaixo da cobertura do apóstolo, estou debaixo da cobertura do bispo, estou debaixo da cobertura de não sei quem. Olha, se ele cair, você cai mais ainda, hein? Se ele for para o chão, você vai para o buraco. Se ele for para o buraco, você vai para o abismo. Pois é. Então veja bem, presta atenção. Mas são tantos os que estão pregando o evangelho agora. São tantos. O senhor mesmo está pregando o quê? É o evangelho, isto? Isso daqui que eu estou falando para você são advertências. Advertências. Dá para citar para nós aí alguns cantores, então, evangélicos,
que cantam músicas sacras, músicas motivacionais, para nós nos sentirmos assim, como que na presença de Deus? Dá para citar alguns aí? Tem alguns, mas eu não quero estar aqui favorecendo nem este e nem aqueles. Mas tem sim. Tem alguns. São poucos, viu? Já vou lhe adiantando, são muito poucos. Muito poucos. Quais são exatamente aqueles que eu não devo ouvir? Você viu ele aonde? Num show? Não te serve. Você viu ele aonde? Em uma igreja que foi convocado ali um dia festivo e ele foi contratado ali e pagaram lá 150 mil, 200 mil para ele se apresentar ali por uma hora e meia, ou sei lá quanto tempo. Ou fizeram um palco para ele, coisa e tal, e ele está ali por dinheiro. É mercenário. Não é pastor, é mercenário. Não é cantor, é mercenário. Está ali por dinheiro. Mas é o trabalho dele. Que trabalho dele? Isso é um chupim. Isso é um chupim. Que trabalho dele? Quem quer pregar o evangelho, seja cantando, seja falando, seja ministrando, seja... Não tem que cobrar nada, não. E como vai viver? Ora, vai viver. O justo viverá da fé. Como vai viver? João Batista foi para onde? Para o deserto. Ele tinha igreja, pastor João Batista, tinha igreja? Tinha ministério? Não, não tinha. Naquele tempo nem tinha igreja. Não tinha ministério. Mas falaram, João Batista, os seus discípulos, ele tinha discípulos, hein? Os seus discípulos, está todo mundo correndo lá para ir batizar lá com Jesus. A Bíblia vai dizer assim, entre aspas, se bem que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos dele. Fazia o batismo, mesmo batismo de João. Batismo do quê? Batismo do arrependimento mesmo. Então não tinha igreja. Jesus pregou em sinagogas, mas em muito poucas sinagogas. Ele era expulso das sinagogas. 90% do ministério de Jesus, ele pregava aí pelas campinas, pelos valados, até nas praças, lugar de movimentação de pessoas. A multidão ia até ele. A multidão seguia ele, as pessoas seguiam ele, buscavam ele. Então é complicado esse negócio de denominacional. Eu tenho aqui, a placa da igreja. Denominacional, placa da igreja. Foi cantores famosos lá cantar, quando foi na inauguração. Cantores que eu passo aí para vocês depois, qualquer hora aqui, pelo YouTube também. Ou vocês podem acessar o nome deles que eu vou dar depois também, dos cantores, que estiveram comigo, almoçaram comigo, estiveram comigo. Tudo, mas eles são bênçãos sim, porque eu chamei porque vi neles a graça de Deus. E eles foram lá porque eles já eram consagrados, batizados com o Espírito Santo, e eram até obreiros em suas igrejas. Uns presbíteros, outros tal, e eram também. Pastor, o que nós vamos fazer com esses que dizem que é pastor? O que nós vamos fazer com eles? Vamos segui-los? Não. Nós vamos ouvi-los. Temos que ouvi-los. O que eles têm a dizer. Pastor, o senhor está no YouTube. Isso daí vai chegar ao conhecimento de algumas pessoas, de alguns cantores e cantoras. Vai dando uma lista aí para nós. Será? Ué, o senhor não tem coragem? Vamos lá então. Cassiane,
E aí, pastor, cheia do poder de Deus, cheia do mistério, ganha alma, salva a alma, coisa e tal, é de Jesus, faz a obra de Deus, faz isso, faz aquilo, é de Jesus, é uma pastora? Não, não é pastora. Mas ela tá falando pelo Brasil afora que é pastora. Tem até uma igreja lá no Rio de Janeiro que é dela mesmo. Ela mesmo ordenou o marido dela para ser pastor também. É pastora? Não, não é pastora. E essa igreja, a gente deve congregar lá? Não vai lá, não. Tá bom. E a Aline Barros? Essa aí é, hein? Essa aí eu vou dizer para você. E a Aline Barros? Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. Mas ela já foi até para o estrangeiro lá pregar. Pregou? Não, ela não prega nada. Ela não é pregadora. Como é que pregou? Pregou, cantou. Cantou. E aí? E agora? É de Jesus? É de Jesus? Está fazendo a obra de Jesus. Foi cantar até lá no carnaval, lá no retiro de carnaval, lá, sei lá, lá no norte. Lá no norte. E todo mundo caiu de pau em cima dela. Ela arriscou a vida para ir lá. Ela arriscou a vida, ela ganhou 200 mil reais para fazer aquilo lá. Arriscou a vida. Né? Arriscou nada. E quem mais? E quem mais? Um monte. Um monte. E esses grupos de cantores, de cantor, que se... E o Anderson Freire? Fala aí, homem de Deus, hein? Esse é homem de Deus, hein, pastor? Esse aí eu vou falar, hein? Olha, cada louvor que esse homem é compositor, pastor, é de Jesus. Se é de Jesus, não está na presença de Jesus e precisa se consertar. Matos Nascimento, já estive com ele. Ele é temente a Deus, ele dá uns glória lá, glória para todo lado, é temente a Deus, não erra nunca o quê? Faz tantos erros aí que eu vou dizer para você, é uma barbárie. Mas ele canta com tantos outros cantores que são famosos também. De quem você está falando aí? Lá o André Valadão. O homem é um batista. Que batista? Saiu lá da batista e formou uma batista. Ô pastor, vai falando devagar aí as coisas aí. Quem mais? É uma multidão deles. Ô pastor. E a Andréa Fontes? Essa é de Deus. Abençoada. Ela faz a obra de... Mas ela também aparece em shows, ela também vende CDs, ela também faz aquilo. Mas é mulher de Deus. Parece que o marido dela é pastor. Tá bom? Ah, é, pastor? Kleber Lucas é pastor. Esse é bom. Eu tenho música dele aqui. Louvores dele aqui. Tenho de quase todos. O senhor tem para quê? Para criticar eles ou o senhor ouve? Não, eu ouço. Eu ouço para avaliar até onde é de Deus. O Kleber Lucas falou assim, gente, vamos tomar um vinho aí, que vinho é bom, eu tomo vinho desde que eu era menino. E olha, vamos fazer um almoço aqui, cadê o vinho? Tem que ser um vinho bom, um vinho aí. E até um amigo meu foi almoçar aí com outro... Vamos comer o que aqui? Vamos comer uma pizza. Aí o outro, coitadinho, que ainda estava temente a Deus, falou assim, vamos pedir um... Que refrigerante? Que refrigerante o quê, rapaz? O outro falou. O outro sendo crente, o outro sendo pastor já. O outro falou assim, que refrigerante o quê, rapaz? Uma boa massa requer um bom vinho. Ia pedir uma garrafa de vinho. Tive numa loja de um amigo. Não deveria ter falado loja, viu? Porque aí vai dar muito a dica, né? Mas enfim. A esposa dele estava lá, atendendo. A esposa dele falou, pastor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é bom o senhor vir aqui, que assim faz uma oração aqui pelo nosso empreendimento aqui, pela nossa loja aqui. Eu falei, calma lá, vai devagar com o andor aí, que o santo é de barro. Não é bem assim. Vamos ver. Eu falei, o que é isso no seu pescoço? Um rosário?
Ô pastor, deixa quieto esse negócio do rosário aí. Não, estava no pescoço dela. Ela falando que era crente. Você é crente da onde? Eu sou lá da Batista. Que Batista? Da Batista Filadélfia. Esse rosário aí, por que você conserva? É porque eu fiz promessas lá na Aparecida do Norte. E eu tenho que pagar as promessas que eu fiz, porque eu recebi graças lá, então eu tenho que ir lá pagar. Todo ano eu tenho que ir lá pagar. Falei, o que o seu pastor falou? Ele falou que as promessas que eu fiz lá, eu posso ir lá pagar sim, viu? Desde que eu esteja vindo na igreja, eu posso ir lá pagar sim. Quem foi esse pastor aí que falou? Porque eu conheço ele. Então, é ele mesmo. Vai lá dizer para ele que ele não é pastor, coisa nenhuma. Tem que ensinar certinho. Tira esse rosário fora. Joga fora essa idolatria que você ainda traz junto com você. Joga fora. Porque isso não vai te levar para Jesus. E não vai te levar para o céu. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a vida. Ela não aceitou muito bem não, hein? Ela não me tocou de lá, mas ela falou, desse jeito aí, se o senhor pensa, não... Quase que ela disse, não precisa mais vir aqui. Eu que disse, aqui eu não piso mais os pés. Você está dizendo que é uma serva de Deus. Como é que é isso? Quer andar em dois caminhos? Eu vou para cá e vou para cá também, porque se aqui der errado, lá talvez dê certo. Se lá dá certo e aqui der errado, então eu tenho que ir para um lugar assim onde eu entendo que o povão mais está indo. Aonde está indo a multidão, eu estou indo. Sou mais um na multidão. E lá vai a multidão. Aonde a multidão está indo? Eu estou indo também atrás, na multidão. Porque onde todo mundo está indo, a tendência é que ali que é o lugar da salvação. Não, ali é a porta larga, vai levar você para o inferno. Mas não quis ouvir. O que aconteceu, pastor? Morreu. Sem Jesus. Teve a oportunidade de ouvir a verdade, mas não quis. Mas morreu? Morreu. Como morreu? Do que morreu? Morreu. Do nada morreu. Era velha já? Muito... Não, não era velha não. Imagina, talvez mais nova que eu. Morreu. E morre, pastor? Morre. Morre. Se rejeitar a palavra de Deus, você morre. Como assim? Eu sou obrigado? Vocês querem me empurrar a palavra de Deus em mim? Eu não tenho livre-arbítrio, não. Para começar, esse negócio de arbítrio não está na Bíblia. Mas livre-arbítrio quer dizer a liberdade de eu escolher. Eu tenho liberdade para escolher se eu quero ir para o inferno, se eu quero ir para o céu, se eu quero Jesus, se eu quero o diabo, se eu quero a maldade, se eu quero a bondade, se eu quero... O quê? Eu não tenho essa liberdade? Não, você não tem. Se fosse assim, Adão e Eva teriam a liberdade de escolher se queria comer do fruto ou não queria comer do fruto. A liberdade, mas foi proibido, foi orientado, advertido para ele, não comas, hein? Porque no dia que comer vai morrer. E eles esqueceram desse vai morrer aí. Fala, será que morre mesmo? E não é que morreram mesmo? Ô pastor, quem morreu primeiro, o Adão ou a Eva? Você está querendo saber demais, não é? A Eva morreu primeiro. Depois ficou Adão. Adão casou de novo, pastor? Casou. Que coisa! Que coisa! Quanto tempo viveu Adão? Uns 900 e tantos. Mas todo esse tempo vivia lá, aquele tempo, sei lá que tipo de calendário que eles seguiam lá, que relógio que eles seguiam.
Ou você era que nem índio, vai pelo sol. Vai pelo sol. Cadê o sol? Onde está o sol? Cadê? Que hora que é agora? Agora são... quase que eles acertam. Agora são 2 horas e olha para o sol. Por que você sabe? Porque o sol está assim. Como que sabe isso? Sabe nada. Chuta lá, dá um chute lá. Entendeu? Sabe o que acontece? Porque sempre existiu um deus da mitologia grega, que eles chamam de Cronos. Cronos, o deus Cronos. E esse deus Cronos, ele é deus do quê? Ele é o deus do tempo. É daí que se deriva a palavra cronômetro, cronologia, para marcar o tempo. O deus Cronos. Tudo lá da mitologia grega. Tem muita gente que usa aquele perfume, tal. Avon. E o Avon. O Avon é bom, hein? O Avon é bom. Hoje em dia ninguém nem quer mais Avon, mais porque tem outras coisas mais sofisticadas aí, mais bem elaboradas. O que é Avon? Avon é o Deus. Deus das sexualidades, Deus do embelezamento, Deus da vaidade. É o Avon. Aquele que seduz, aquele que tal, o Avon. Por isso que tem cosméticos, que tem isso, tem aquilo. Que nome vamos pôr, hein? Avon. Avon. Avon vai dar certo. Avon vai vender que nem água. E Avon vai vender no mundo inteiro. E vende no mundo inteiro também? Vende. Mas não é porque é francês? Que francês? Aquilo ali é o resto da essência do fundo da panela, do tacho, que foi evaporado e venderam para você aí como perfume, como uma essência. Mas o perfume mesmo, para valer, o bonzinho mesmo, ficam para eles lá. Ficam para eles lá. Os chineses são tão sofisticadíssimos que eles já conseguiram até congelar a luz. Como congelar a luz? Bom, você vai ter lâmpadas dentro da sua casa e eu não sei que tipo de produto que eles vão vender para você, que você congela a iluminação da sua casa. Você congela tudo. E a televisão que é iluminada, congela tudo. E aí o que acontece? Aí você não paga mais energia, está congelado. Será que chinês é esperto assim? É esperto sim. Só que o que é bem bom, eles ficam para eles. E o que é bem ruim, eles distribuem pelo mundo afora aí. Feito na China, made in China. No mundo inteiro tem. Os chineses. E eles fazem de montão. Por que fazem de montão? Porque a mão de obra lá é quase escrava. E tem muita gente lá. Olha lá se não for o país do mundo que tem mais habitantes. Tem bilhões. Depois vem a Índia. Tem bilhões também. Então, irmãos, nós estamos nesse balaio de gato. Mas não fica perdido nisso, meu querido. É para isso que tem pregador. Pregador do quê, pastor? Que prega? Porque eu vou na igreja, eu vou no culto. Não me falam nada destas coisas. Não me dão detalhamento dessas coisas. E não tocam nos ídolos. Não tocam nos ídolos. Pastor, me fala alguma coisa aí que o senhor viu. Os mortos voltam aqui? Não, são almas, né? Não voltam. Já saíram, já acabou aqui para eles aqui na Terra, já acabou. A alma foi embora. Foi embora para onde? Foi embora. Depois eu falo para onde foi. Mas os demônios, eles se aproveitam da situação daqueles que crê na materialização das almas, que elas podem até se manifestar para nós e aparecer, como foi. E aí eu vi um desse. Um espírito que se materializou e veio.
Um homem emprestou um dinheiro de mim e viajou. Ele já tinha uma idade. Ele falou, eu tenho minha aposentadoria, tenho isso, tenho aquilo outro, é que eu estou sem agora, mas você me empresta para mim ir lá acertar esses negócios aí e depois, a hora que eu voltar aqui, eu te pago. Falei, sim, sim. Não tem muito, mas dá para emprestar. Emprestei para ele uma quantia lá. Emprestei para ele. Seria quanto, pastor? Uns R$ 1.000. Hoje, né? Aí emprestei para ele. Só que aí ele foi. Passou uns dias, ele não voltava. Aí parou a polícia lá na porta da minha casa. É aqui que mora o fulano de tal, tal. Eu falei, não, mas é meu tio. É meu tio, mas ele não está, ele está viajando. Está lá em São Paulo, tá mesmo, está lá em São Paulo. Só que ele faleceu, viu? Morreu lá no hospital chamado Emílio Ribas. Morreu. Ele está lá. Morreu. E agora? Morreu sem me pagar. Mas eu não pensei nisso. Mas eu acho que ele pensou. Porque a alma, ela leva todos os pensamentos, todos os intelectos. É o intelecto da alma. É o centro comando da alma. O intelecto é a sua alma. Ela vai. E elas estão conscientizadas lá, elas pensam em tudo, elas sabem de tudo. Sabe para quem ficou devendo, sabe para quem fez mal, sabe para quem não fez mal, sabe o que xingou, sabe o que não xingou, sabe o que orou, sabe o que não orou, sabe o que pregou, sabe o que não pregou, sabe de tudo. As almas, sabe de tudo que ela fez, a alma. E as outras almas lá, eu vou ver, você não vai ver ninguém lá, eu já falei para você, poxa. Glória a Deus, entenda isso. É só a sua alma. O negócio é com você. É você com Deus. Deus com você. Ou é você sem Deus e Deus sem você. Como que é isso? Isso aí é assim, ó. Veja bem. Houve um barulho. Que barulho? Um barulho. Mexeu no telhado lá, falei, mexeu na porta lá, falei, só para chamar minha atenção. Eu levantei, 2 horas da madrugada, e venho vindo. Saí do quarto, cheguei entre a sala, era 3 cômodos, 4x4 onde eu morava. E tinha a cozinha lá na frente. Entre a cozinha para a sala, tinha uma porta. Aí, este homem que ficou me devendo dinheiro, que morreu, apareceu para mim lá. Eu vi ele. Vi ele com a roupa que eu lembrava que eu tinha visto ele da última vez. Mas eu vi ele. Eu falei, é um espírito, só pode ser. E conversei com aquele espírito. E falei para aquele espírito o nome dele. Olha, descanse em paz. Sei lá onde você está sendo atormentado com essa consciência de que ficou devendo para mim. Está perdoado. Você não me deve nada, não. Você não me deve mais nada, não. Tá bom? Devia ser assim, né? Devia ser assim, irmãos. Tá? Você não me deve mais nada. Vai em paz. Eu não quero seu dinheiro, não. Não quero o dinheiro que eu te dei, não. Tá dado. Não foi nem emprestado, tá dado. Eu tô te dando agora. Vai, tchau! Oh! E voltei a dormir. Ele desapareceu. Nunca mais voltou. Será que você falou com ele mesmo? Falou com alguma alma? Eu sei que eles têm a capacidade de se materializarem, sim, mas só na sua imaginação, onde o ser maligno se apodera disto, e então eles se manifestam. Se manifestam. Nos ensina a palavra. Pela boca do apóstolo também. Ele deve ter tido essa experiência. Que até mesmo atrás das imagens, dos ídolos,
seja do Buda, seja do Padre Cícero do Juazeiro, que tem aquele monumento lá, onde é? No Ceará, isso aí? Tem lá, enorme, grande, e as pessoas vão ali, naquela peregrinação. Ah, meu padrinho Cícero, ele já tinha sido padrinho até do Lampião, que era um assassino cruel, endemoniado da cabeça aos pés. Eu vou para São Jesus do Pirapora. Como é que é? Bom Jesus do Pirapora. E eu vou para lá agora, porque lá assim, hein? Uma vez eu fui para um lugar chamado Maracaí. Quem que tem lá, pastor? Diz que tem um menino da tábua que faz milagres. Faz muito tempo isso aí. Não era crente, não. Ia para qualquer lugar. Não era servo de Deus, não. Crente até o diabo é, né? Não era um protestante. Não era, assim, voltado para Deus, buscando a salvação da minha alma. Então eu fui lá numa excursão. Fomos lá. Já de madrugada, que o ônibus parou, eles já ligavam lá num coqueiro, lá perto da igreja, lá com alto-falante, cantando a música do Pardinho e Pardal lá, cantando a música lá, falando a história. Foi lá em Maracaí que o milagre aconteceu. O menino da tábua. Eu falei, e esse menino da tábua, cadê? E agora, onde que nós vê? E pegamos uma fila enorme lá, pensa num tanto de gente. O cemitério lá, eu vou contar para você, os túmulos tudo caindo nos pedaços, o cemitério mais cuidado, era tão visitado lá, virou até turístico por causa desse tal de menino da tábua. Tinha até um nome esse menino da tábua, é que eu esqueci agora. Aí fomos lá, e nós fizemos de tudo para entrarmos lá na capelinha. Você entrou lá na capelinha onde está lá o menino da tábua? O menino da tábua ficou o tempo todo deitado numa tábua, não era mais nem menino, já estava meio velho já. Já tinha quase uns 30 anos lá e deitado naquela tábua, dali não levantava. E quase não comia, quase não bebia, magrinho que nem um esqueleto. E morreu ali, naquela tábua. Aí enterraram o menino, mas a tábua ficou lá. Então nós fomos ali. E a gente passava ali, sabe? Não podia ficar muito tempo lá, não, porque tinha muita gente querendo ver. Então a gente passava ali e tinha aquela tábua lá. Um pedaço de tábua ali, um pedaço de árvore que serraram lá. Fizeram uma espécie de tábua assim, sabe? Uma tábua velha lá. Velha, né? Porque aquilo ali é antigo. E as pessoas creem nisto. E criam nisto. E você cria lá também? Eu não cria nada. Eu não cria nada. Eu fui lá por causa da excursão. Fui lá por causa da bagunça. Fui lá porque não foi só eu, foi eu e um outros bandoleiros lá, que eram amigos meus lá, que também só fomos lá para tirar sarro. Eu tirava tanto sarro que tinha uma velhinha, que ela tinha muita fé naquilo. E tinha que ficar lá numa fila para pegar uma água benzida lá. Que tinha que ser a água lá do menino da tábua, lá da torneira lá, não sei da bica lá, não sei da onde, que era lá do menino da tábua. E ele tinha que esperar na fila com o seu garrafãozinho. Ah, eu falei para ela assim, ela era muito minha amiga, velhinha já. Eu falei para ela, dona Rosa, me dá aqui seu garrafãozinho. Os parentes dela vão ouvir agora, vão falar, o Zé Cido, ele fez isso. Falei, me dá aqui seu garrafãozinho que eu vou lá na frente, lá eu prego para a senhora. Da primeira torneira que eu encontrei lá, eu enchi de água lá, e peguei lá e levei para ela. Levei para ela, falei, tá aqui a água. Mas já conseguiu, nossa! Como você conseguiu? Consegui, tá aqui. Não precisa ficar mais nessa fila aí, não. Sai do sol e vai para lá. Olha como é enganoso, mentiroso, safado, salafrado, sem vergonha, aquele que não tem Jesus. Ô pastor, mas quem são esses? São todos. Todos quem? Todos aqueles que não têm o temor de Deus na sua vida, eles vivem nessa prática mesmo. Mas foi só uma mentirinha, pecado. Mas foi para que as coisas não ficassem mais complicadas. Pecado. Mas eu roubei, foi só uma laranja, uma manga. Pecado. Eu não roubei um banco, rapaz. Pecado. Mas eu falei mal daquele criminoso, ele é um criminoso, Pecado. Falei mal do ladrão, falei mal da prostituta, falei mal de quem devia falar mal. Você não tem que falar mal de ninguém, sem cuidar da sua vida. Deixa esse processo aí com o nosso Deus, Criador de todos.
a predestinação. Oi, que susto, tomei até um susto agora. Ai, a predestinação. Uns foram predestinados para serem salvos e outros foram predestinados para serem perdidos, para serem lançados no lago de fogo e enxofre junto com o demônio e os seus anjos. Estão predestinados já. Desde que Deus criou, já criou predestinado. Não. Não. Todos têm direito da salvação. Todos, todos, todos. Todos quantos vierem a Deus. Porque vai vir uma ordem mundial aí, meus amados, que agora vai englobar aí e vão querer fazer a tal da unificação. Vai ser um comunismo global. Aí vai ter só uma ordem, vai ter só uma religião. Quem é essa religião que vai predominar? É os muçulmanos, é os islamistas, é os budistas, é quem são? Porque eles são muitos, não é? São maior até do que o catolicismo. Mas quem vai predominar? São aqueles que têm a voz de comando agora ministerial. Estão na posição mais elevada. E quem que é que está nessa posição mais elevada que todos têm conhecimento? Quem que é? É o Papa, e é o governo da nação mais famosa da Terra, elevadíssima, diz que é a nação, a primeira nação do mundo, aquela que tem tudo, que é a mais rica, que é mais... Não é os Estados Unidos, mas dizem que é. Para mim é a China. Mas lá da China não vai sair falso profeta, nem nada, vai sair por aqui mesmo. Vai sair entre as Américas. Vai estar ali. E o Papa agora, olha só, para se cumprir as coisas, o Papa agora é o que elegeram lá, no conclave lá deles, é um norte-americano. Agora, junta esse norte-americano sendo Papa para dar ordenanças e fazer leis, ou criar leis, ou renovar as outras leis, ou fazer aquilo, porque Papa é Papa até morrer, hein? É Papa até morrer, é vitalício ali. Enquanto ele estiver vivo, ele manda. Ele comanda. E comanda mesmo, e manda e tudo mesmo, pastor? Manda sim. E as igrejas evangélicas? Como é que faz com as igrejas evangélicas? Com as igrejas pentecostais? Com as igrejas tradicionais? Com as igrejas... Você sabia que a maior parte das igrejas que tem os seus templos, principalmente nos lugares mais assim populosos da cidade, meio perto do centro, assim, de todas as cidades. Quem foi que patrocinou isso, pastor? Que tem cada igreja aí bonita que a gente nem sabe de onde que arrancaram o dinheiro para fazer. Quem foi que patrocinou isso? Quem foi? Foram os maçônicos. Maçônicos? Uma loja de empréstimos lá, que faz um pacto lá e vai lá, me empresta tanto, e que depois nós vamos devolver em dobro, em triplo. E não é que devolve mesmo? Devolve. Tem pastor maçônico? Todos esses granfinãos, com mansões, aviões, seus carrões e tudo aquilo tal, que você vê que tem programa em televisão e tudo mais. Não estou falando de YouTube, não, TikTok, que isso daí todos nós aí com salário mínimo aí podemos ter acesso hoje em dia. Estou falando assim, em rede televisionista mesmo, tal, para longo alcance, né? E tal, desses famosos mesmo, que apresentam lá seus programas de coisas assim, e pedem dinheiro na cara dura, hein? Estou falando desses daí. Estou falando desses daí. São patrocinados pela maçonaria. É mesmo, pastor? Complicado isso aí, hein? Complicado mesmo, tanto é que eu já estou até de preto. É complicadíssimo. Sabe aqueles obeliscos
Inclusive lá na Praça de São Pedro, perto daquele monumento, daquele prédio. Aquilo é chique demais, é grande demais. E olha que faz tempo que fizeram, hein? E como que fizeram? Sei lá como fizeram. Quando viu já estava pronto, mas aquilo foi um grande investimento. Muita gente morreu, muita gente morreu. Os cristãos, primeiro os cristãos, eles tinham exércitos. Um dos exércitos poderosíssimos da terra eram cristãos. A vestimenta deles, de soldados, eram soldados cristãos, com direito à cruz no peito, cruz no elmo, que é o capacete que eles tinham, cruz em tudo. Somos cristãos. E guerreavam, e matavam. E você vai ter que ser cristão. Não, eu não quero ser cristão, não. Não quero, mata. E matavam. E matavam a família inteira. E matavam crianças. E matavam tudo. Existe lá um lugar, lá, uma tal da Noite de Bartolomeu. Uma noite da mortandade. Pela madrugada saíram matando, matavam as pessoas dormindo. Transpassando. Quem que eram esses? Eram os cristãos. Os chamados cristãos. Matavam. E matavam. E matavam mesmo. Cristãos, é claro. Quem saiu com a tal da Igreja Católica não foi Pedro, não, minha gente. Eita, Pedro. Tadinho de Pedro. Pedro é um discípulo que nem nós, um apóstolo que nem nós, que ministrou a palavra de Deus depois que se converteu. Não. Não é esses, não. Eu falei do obelisco. O obelisco é uma coluna, assim, feito um poste. Lá na Praça de São Pedro, nesse lugar que eu falei para vocês, lá em Roma, tem lá. Esse obelisco. Em todas as cidades, na maioria das cidades, tem esse obelisco. O que é isso aí? O que é isso, irmãos? O que é isto? Eu nem vou falar, porque talvez seja a maior das profanações que tem. É falando para Deus. Olha aqui para você. Não estou nem aí com você. Apontando para o céu. É uma torre de Babel aquilo, pastor? É. É simbolizando uma torre de Babel. Obelisco, sabe o que é um obelisco? Obelisco, uma coluna assim, feita. Tem alguns que é mais alto, outros mais alto ainda, outros mais. E vai. Como faz aquilo? Não sei. É difícil fazer aquilo, hein? É estreito, mas é difícil fazer. Mas fazem. E colocam no meio da praça. Ou colocam no centro da cidade. Ou colocam num lugar bem visível da cidade, que é apontando para o céu mesmo. Não estou nem aí contigo, Deus, Criador dos céus e da terra. Quem criou os céus e a terra? Não sabemos, não sabemos. Mas não estamos nem aí. Mas deveria estar. Mas o que tem isto a ver com a palavra que você leu na Bíblia? Pronto, olha aí, o pastor se retirou e largou nós aqui falando sozinho. Não, tem tudo a ver. Como está escrito aqui mesmo. Vamos lá. Vós, portanto, amados, sabendo isto, dantes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu fui em muitas igrejas evangélicas, muitas mesmo. Fui. Onde convidava eu estava indo. Curioso, como sempre fui, mas um especialista em fazer desvendamento das práticas errôneas de que vivem as pessoas. Uma amiga japonesa estudava comigo e disse, olha, você gostaria de ir numa reunião que nós fazemos
em tal lugar assim, assim, eu acho que você vai gostar. Eu falei, como que é isso? Não, só vendo para crer. Falei, quando que é? É tal hora. Eu falei, acho que eu vou aparecer lá. E fui. E fui mesmo. O colega convidou, eu fui. Aí chegando lá, todo mundo, agora naquela sala. Tinha cadeira lá? Não, não tinha. Não tinha nada. O que tinha lá? Uma almofadinha para cada um? Não, não tinha. E a gente faz o quê? Senta no chão. Senta no chão, cruza as perninhas assim, que nem você está sabendo mesmo que o japonês senta. Cruza as perninhas sentadinho no chão ali, e ali fica esperando. E vai surgir um homem lá na frente. Um homem. Vai surgir. Ele sai lá numa porta de trás lá e vem. Lá na frente, na parede, tem um oratório. Pregado lá na parede. O que tem nesse oratório? Tem frutas, primícias. Bananas bonitas, aquela maçã mais bonita, aquela laranja mexerica mais bonita, aquele cacho de uva mais bonito, e tá tudo ali naquele oratório. Mas o que quer dizer isso aí? Eu lá vou saber? Não sei. Não sei, só sei que eu fui lá. Aí depois você vai. Aí aquele homem entra. Aquele homem faz uma saudação em japonês que você não entende bolofas nenhuma, você nem sabe. Mas todo mundo abaixa a cabeça assim e curva a cabecinha assim, dando sinal de confirmação. Sim, tipo um amém para nós. Aí vai. E eu olhava para minha colega não podia falar nada, ninguém falava nada ali, todo mundo em silêncio. E a minha colega só para mim ficar calmo, tranquilo. E eu fiquei ali também. Já estava doendo as pernas, não tem costume. E doendo, mas fiquei ali e tal. Aí esse homem me sai lá com a conversa. Ognagingori. Lá vai celebrar, hein? Eu era menino e até hoje me lembro. Ognagingori. E aí todo mundo repetia. Ognagingori, 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 Ognagingori. E aí? E aí, mais nada, só isso. Do começo ao fim. E durou 1 hora ali, aquele negócio. E depois você vai baixando a cabeça e fechando os olhos, falando Ognagingori, Ognagingori. Eu vou saber, eu preciso descobrir o que é isso aí, hein? Mas eles não contam pra gente. Você está ali decretando um mantra ali, uma desgraça ali, que pode desgraçar a sua vida. É tipo aquele negócio, quando canta parabéns pra você. Parabéns pra você dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí começa, é pique. É hora. Ratibum. Esse ratibum aí quer dizer assim, ó. Primeiro falaram muitos anos de vida, né? Mas esse ratibum aí que está dizendo que sejas amaldiçoado e que a morte lhe seja breve e você já vai morrer logo. Ô, louco, é uma palavra de maldição esse ratibum aí. Faça um favor para você mesmo. Quando estiver cantando parabéns para alguém, já cantaram para mim outro dia aqui. Em julho. Quando estiver cantando parabéns, ô, gente, tá bom, já estão acostumados a cantar o parabéns, vamos cantar os parabéns. Mas esse ratibum aí, vocês pulam, hein? Vocês largam a palavra, porque isso aí é uma maldição. Isso é uma palavra que está amaldiçoando a pessoa que eles deram parabéns. E agora no final, para finalizar, é que nem aquela reza que fazem, não é? E agora na hora de nossa morte, amém. Que proteção é essa? Agora na nossa hora da nossa morte, amém. Só Jesus por nós, na hora de nossa morte. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no seu reino. E aí o ladrão entrou no reino mesmo? Não entrou. Jesus não prometeu isso para ele. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje por quê? Porque ele ia morrer naquele dia lá. Ele ia morrer naquele dia. Ia morrer ali na cruz. Mas não ia demorar muito tempo para morrer, não. Ia morrer naquele dia. Louco! Ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo que você tens ajuntado nesta terra, para quem será? Para quem vai ficar? Você vai levar fazenda, vai levar carro, vai levar casa, vai levar riquezas, vai levar conta bancária, vai levar atrás de você? Não, não vai levar nada. Se não puserem roupa em você, você vai voltar nu lá, pro ventre da terra. Você não leva nada. Na hora de nossa morte, amém.
O que quer dizer amém? Disseram para mim que quer dizer assim seja. Não é bem isso. Vai mudar o amém agora também, pastor? O amém. Amém. Essa palavra você pode chegar no mundo inteiro, aonde você chegar, falar amém, pode ser a língua que for, que vão saber que você... Amém, 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 aleluia, aleluia. Vão saber que você é um servo de Deus, ou pelo menos crê em Deus. Amém. Deve vencer assim. Eu concordo com tudo que foi falado aí, com tudo que foi pregado aí, eu concordo. Não é assim seja. Eu concordo. Eu concordo. O rapaz chegou para mim e disse, você sabe o que quer dizer aleluia? Fala aí se você sabe o que quer dizer aleluia. Por que falam aleluia? Por que crente fala aleluia? Eu falei, fala você primeiro. O que quer dizer? Fala para mim aí. Que eu penso, mas penso diferente. Penso fora da casinha. Fala você aí. Ele disse, o que quer dizer? Aleluia quer dizer alegria, irmãos. Alegria, irmãos. É claro que não. É claro que não. O que quer dizer então, pastor? Não vou falar agora. Não vai falar porque não sabe, sei, mas não vou falar. Por exemplo, Hosana, Hosana, diz que aclamaram Jesus quando ele veio montado num jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém, e aquela aclamação, e jogavam plantas, galhos de palmeiras e outras flores, não sei, e jogavam ali pelo chão. Quem estava sendo honrado ali? Quem pisava por cima daquelas plantas ali, daquelas coisas? Era o jumento. O jumento. Jesus não queria ser honrado, não queria ser aclamado. Aí eles diziam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome de Jesus. O que quer dizer Hosana? Pedindo livramento. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Como Hosana nas alturas? Hosana, me dê um livramento. Me leve daqui. Eu não tenho cidade permanente aqui. Hosana, me dê um livramento. Livra-nos. Livra-nos. Pois é. Eles queriam constituir Jesus como um libertador de Israel, montado num cavalo branco, vindo com espada, promovendo guerra, sendo um general ali, ir para cima dos romanos, expulsar os romanos dali, porque os romanos tinham dominado ali. Não se deram por satisfeitos de ter só dominado ali, conviverem ali, não, e as ordenanças deles equivalia, e a ordem do imperador César, César também não é o nome do imperador, tinha Júlio, não vou falar uma lista de nomes agora, mas tinha um monte de nomes lá desse César. César é um título romano para se definir qual era o imperador. Então é o César. Ele é o César de lá. Ele é o Herodes daqui. Ele é o faraó lá das contas. E são tudo títulos. Ele é o Papa, é um título. Ele é padre, ele é um título. Ele é um pastor, é um título. Ele é apóstolo, é um título. Apóstolo? Só teve 12 apóstolos. E aí o que fizeram? Judas Iscariotes agora cortou fora, se matou, saiu fora. Ficou 11. Mas não podemos ficar incompletos, porque o número é 12. Vamos eleger alguém aqui. E quem que nós vamos eleger? Elegeram um homem chamado José. Não, mas é Matias. É porque trocaram o nome deles para agregar ali. Matias. Elegeram. Como que elegeram isso aí? Sei lá, foi tirado na sorte. Diz que ali foi tirado na sorte. Mas que sorte eles puseram um monte de nome, enfiaram a mão lá dentro, que nem uma rifa, e puxaram o nome lá, saiu esse nome aqui, é isso aí mesmo. Só que esse homem tinha que ser preparado também, não era qualquer um.
concluir o grupo dos 12. E Jesus aceitou essa eleição aí, que por eles mesmos convocaram mais um e ordenaram mais um para ser agora apóstolo ali também? Não concordou. Quer dizer que Matias não é apóstolo? Fez grupo ali dos 12 ali, mas não é não. E quem é ele? Eu penso que seria Paulo. Mesmo Paulo antes sido Saulo de Tarso, que tinha demônio até pelos cabelos, já falei para vocês, que ele matava os cristãos, dava ordem para matar os cristãos, perseguia e levava preso aqueles que falassem e pregassem no nome de Jesus. Ele matava. Ele tinha 35 anos e ele já fazia parte do Sinédrio, onde só tinha velhote, só velho lá, só velho. Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, aquele grupo, aquela elite de religiosos ali. E ele já fazia parte, com 35 anos, ele já fazia parte daquilo ali, daquele negócio, dessa religiosidade criminosa, massacrante. Graças a Deus que essa religião aí terminou, né, pastor? Terminou, né? Terminou nada. Terminou nada. Agora é que está avivado. E a mortandade dos cristãos, onde estão? Acontece dia após dia, hora após hora. Ainda nós não nos apercebemos, porque parece não ter chegado até nós. Mas já chegou sim. E quem são esses que vão se levantar contra nós? São os da sua própria casa. Que casa? A casa que você frequenta, a igreja que você frequenta, o grupo que você frequenta, a denominação que você frequenta. Pastor, e essas comunidades aí são de Deus? Não, tem que todo mundo se converter aí e seguir a Jesus de verdade. Mas o que eles fazem é grandioso. Eu vejo cada fila de carro lá e cada carrão e cada coisa, só vai rico lá e olha o negócio lá é chique, hein? E eles têm cada instrumento, eles têm cada iluminação, eles têm cada isso, eles têm eles têm telões que passam para dentro e passam para fora, eles têm tudo. Olha como a obra de Deus está crescendo. Isso não é obra de Deus, não. Não. E as igrejas que estão lá na Avenida Celso Garcia, que passa pelas televisão aí de São Paulo, tudo, cada um tem... É um combate ali, é uma degradação ali, um querendo ser melhor do que o outro e tal, cada um querendo construir o templo maior do que o outro, cada um construir melhor do que o outro, cada um construir... Olha, esse negócio de construir templo, eu vou falar para você, desde o passado, quando Salomão fez aquele templo, aquilo ali também já não dá para a gente engolir muito. E não deveria engolir mesmo, porque tanto é que depois foi destruído. Não ficou nada lá. Levou 7 anos para ser construído o templo ali. 7 anos. Salomão fez. Agora Salomão fez um palácio para ele também, uma casa para ele. Durou 20 anos para ficar pronta. O templo só durou 7. Fez um tapa. E a casa dele só... Diz que na casa dele era o seguinte, tinha lá a sala do palácio, a sala do trono lá. Então, tudo de ouro ali também, não é? As colunas e tal. E tinha leões, 6 de cada lado. Leões assim confeccionados, tudo banhados a ouro. Aqueles leões feitos, aquelas imagens de leões. 6 leões de um lado, 6 leões de outro, até chegar no grande trono, no grande Salomão, o maior idólatra que o mundo pode conhecer na face da terra. Você não fala assim de Salomão, por favor? Como não fala? Eu sou um protestante. Eu sou um protestante. Como é que foi feito esse templo? Na mão de obra escrava. Ninguém era pago ali. Se era pago ali, foi só alguns que veio de fora ali, que tinham talentos de confecção, que eram artistas, para fabricar os vasos, para fabricar a arca, para fabricar os querubins, os serafins. E que tem... Os hebreus, os israelitas lá entendiam dessas coisas.
entendia nada. Era tudo mão de obra escrava. E tudo mão de obra escrava que veio de fora. Alguns eram até contratados a troco de breganhas de outra coisa, ou era até pago em ouro mesmo. Mas é tudo contratados de fora. Pedreiros, carpinteiros, tudo. Aqueles que confeccionavam vasos, tal. A arca, né, que foi feita... Não foi feita por israelita, não. Os querubins que tinha em cima da arca, tal. O que tinha lá dentro dessa arca? Diz que tinha uma caixa, né? Uma caixa lá folheada a ouro, tal. Diz que tinha o maná, né? O maná, para saber o que eles comeram. Não sei se conservou lá dentro o maná, mas diz que tinha lá. O maná, a vara de Arão. Como é que coube a vara de Arão se a caixa era desse tamanho e a vara de Arão era de que tamanho? Não era quase... Eu não sei, deve ter cortado um pedaço e posto lá. Deixado só o pedaço que floresceu a vara de Arão. Um pedaço seco de pau e saiu uma flor para mostrar, indicar ali que ele devia ser separado como sumo sacerdote. E o que mais tinha? Tinha as tábuas, né, do testamento, das leis. Tinha as tábuas lá dentro das leis. Acho que basicamente era só isso que tinha. E onde está essa arca? Sumiu. Nunca ninguém soube mais dessa arca. Com quem ficou? Se acabou por si mesmo? Em algum lugar deve estar enterrado, mas vai saber se lá Deus aonde. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém viu mais essa arca. Mas aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas em muitos outros capitais aí, é de se acreditar que tem pessoas que confeccionaram a arca, como se fosse a arca, aquela arca da aliança, e eles se prostam diante da arca para orar. Porque dizem que a presença de Deus está ali, naquela arca, a presença de Deus está ali. Vai assombrar um porco? O que é isto? Onde chegamos? E adoram. E aquela, como é que chama aquilo? Candelabro? Um símbolo também ali do farisaísmo, da religiosidade, do sacerdocismo. Sacerdote ouviu. Samuel, aliás, ouviu. Capítulo 3 de Samuel. É porque Deus falou com Samuel. Chamou ele. Samuel, menino ainda, jovenzinho. Estava morando lá estava sendo preparado para ser um sacerdote. Aprender. Morava ali na casa, ali junto, na casa sacerdotal ali. Levantou e foi correndo lá para o sumo sacerdote, para o Eli. Eli, Senhor, tu me chamaste, por que me chamaste? Ele acordou e falou, não te chamei não, vai dormir, meu filho, vai dormir, menino, eu não te chamei não. Aí ele foi, deitou-se de novo, quase que pegando no sono, a voz chamou ele de novo, Samuel. Ele falou, não, eu não estou ficando louco. Ele pegou, foi lá e voltou e perguntou para Eli, Eli, por que me chamaste? Estou aqui, por que me chamaste? Eu não te chamei, não. Não. Volta a dormir, eu não te chamei, não. E para de me acordar. E ele foi, deitou-se de novo. E a voz falou com ele de novo. Olha só o discernimento do homem que era sumo sacerdote, que ensinava as leis de Deus para o povo.